Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Já na noite desta segunda-feira, dia 6 de abril, estamos adentrando o 6º dia do nosso propósito de oração, só lembrando, debaixo do tema Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. E dentro dessa oportunidade concedida pelo Senhor, eu quero desejar a paz do Senhor e uma boa noite às pessoas ilustres que o Senhor Deus tem colocado para participar comigo. A irmã Ivete, juntamente com a sua filha Ariane, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. A irmã Rose Silva, Deus abençoe a senhora e a sua família, a paz do Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida Regina Maria de Paula. Eita guerreira, minha mãe branca, presente de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Ana Maria Piccoli, eita, outra guerreira, missionária do Senhor. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Eu também já quero saudar minha ovelha Cláudio Oliveira, presente de Deus. Irmãos, se Deus assim nos permitir, você vai amanhecer ouvindo um testemunho, um não, 2 testemunhos, né? Ele já fez dose dupla. Então, ou seja, você vai ouvir 2 testemunhos em um só áudio, tá? E vai te edificar. Mais um testemunho fruto, tá? Do último propósito com o tema, qual é o nome do seu milagre? Lembra? Então, e o segundo testemunho já é dentro desse propósito. Então amanhã você vai ouvir o testemunho do Cláudio Oliveira. Glória a Deus. Ele é meio tímido. Então vocês vão ouvir na íntegra, para a glória de Deus, se Deus se nos permitir, amanhã no seu WhatsApp. Por favor, ouça, porque você ouvindo o testemunho hoje, amanhã outros vão ouvir o seu testemunho. Como eu já disse e repito, o Cláudio ouviu o testemunho de irmãos. Hoje os irmãos vão ouvir os testemunhos dele. E você é o próximo no nome de Jesus. Eu quero saudar, já nessa oportunidade, esses valores que o Senhor Deus coloca nesta noite, participar conosco. Pela primeira vez, Luciene Reis está conosco nesta noite. Deus lhe abençoe poderosamente, juntamente com seu esposo, meu amigo, irmão Cássio, e essas 2 pérolas, que são os filhos, se não me falha a memória, um é Arthur e o outro me fugiu a memória. Né? Mas que Deus abençoe poderosamente, seja bem-vinda, eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar
ao vosso coração. Seja bem-vinda, irmã Luciene Reis. E, na sequência, eu quero saudar a pessoa da irmã Lídia Márcia. A paz do Senhor. Boa noite, irmã Lídia e o seu esposo, irmão Odinelli, né, e juntamente com seu filho Brian. Deus abençoe poderosamente. Na sequência, eu já quero saudar aqui o irmão Odílio do Carmo, a senhora, sua esposa, a irmã Nice, presente de Deus. Deus os abençoe no nome de Jesus. Irmãos, a live é uma família. Olha aí, a irmã Lídia já saudando a irmã Luciene. Seja bem-vinda, irmã Luciene. Eu acho lindo essa atitude dos meus amados irmãos. Eu nem preciso pedir. Por quê? Porque eles sabem que a live é uma família. Edifica vidas. Então, a irmã Lídia já está saudando a irmã Luciene Reis. Oh, glória a Deus! Esse é um povo abençoado. Então, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Dinésio já está conosco. Deus abençoe, meu amigo Dinésio. A paz do Senhor, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Zélia. Oh, glória! E o fruto desse relacionamento, o Denis e o Denilson. Oh, glória a Deus! Queridos amados irmãos, nós vamos agora já meditar na sacrossanta palavra do Senhor. Não esqueça que hoje nós estamos no 6º dia desse propósito, só repetindo com o tema Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. Hoje eu vou continuar falando acerca da vigilância após a provisão, que é de suma importância, tá? E você que ainda não escreveu para o meu WhatsApp, tanto pessoal e da oração, tá? O seu pedido, a irmã Fátima Ribeiro escreveu aqui mandou um outro pedido, perdão. Eu já escrevi aqui, provisão, tá? Irmã Fátima Ribeiro, e ela colocou aqui, a provisão que ela quer, a área que ela precisa. Então é assim que você precisa me escrever. Ou seja, você vai escrever assim, provisão na minha vida espiritual, provisão na minha família, provisão na minha vida financeira, provisão na vida do meu filho, provisão na vida da minha filha, provisão na vida do meu esposo. E aí, quando você escrever para mim, você vai ser específico, tá? Para que eu anote e esteja orando em nome do Senhor Jesus. Vamos para o texto. Hoje nós vamos acompanhar, Dinésio, o texto de Gênesis, capítulo de número 22, novamente, só que hoje é o versículo de número 16. Nós lemos ontem, né, o versículo de número 15, né, e abordamos também o 16. Hoje nós vamos trabalhar em cima do versículo de número 17. Glória a Deus, glória a Jesus. E daqui a pouquinho já vou estar adentrando no momento da oração, onde eu estarei orando, apresentando como hoje, na parte da tarde, estive eu dentro do vale, já apresentando uma vez mais o livro. Hoje levei fotos, apresentando, orando, gemendo, clamando, porque é assim que nós vamos vivenciar o sobrenatural do Senhor nosso Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 22, versículo de número 17, dando continuidade, tá, desde o primeiro dia. Glória a Jesus. Vamos lá. Leamos o versículo 17 do capítulo 22. Diz assim: que deverás, te abençoareis, grandemente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirás a porta dos teus inimigos. Você já observou que depois da bênção que Abraão vivenciou,
o Senhor Deus visitou a ele pela segunda vez, e só reforçando, irmãos, é profundo isso, é profundo. Escutam que o texto que nós estamos lendo não é apenas uma promessa na vida de Abraão, mas também na sua e na minha vida. Vamos lá. Ao ler o texto do capítulo 22, versículo 17 do livro de Gênesis, eu aprendo dentro da introdução dizendo assim: Abraão acabou de viver um dos maiores milagres da sua vida. Eu falo uns porque o maior milagre que ele vivenciou foi a gravidez, a gestação da sua esposa, a qual era estéril, e o Senhor Deus a visitou, ela engravidou, e ali, aos 90 anos, quase os 100 anos, ela deu à luz. Então nós vamos ver aqui, tá, um dos maiores milagres que ele vivenciou. Por quê, pastor? Ele vivenciou esse milagre. Como eu disse no começo da live, tá? No primeiro dia, a obediência. Abraão obedeceu sem questionar. Ele obedeceu sem duvidar. E ele viveu a providência da obediência. Aleluia. Irmã Fátima Ribeiro, Deus abençoe a senhora, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Vamos lá. Continuando. Abraão, ele acabou de viver um dos maiores milagres na sua vida. Foi a provisão do cordeiro, a qual o mesmo profetizou na subida do monte, quando seu filho Isaque olha para o pai e disse: pai, está aqui o cutelo. Estou dando uma pincelada para que você entenda. Pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui, pai. Tudo preparado até o fogo. Mas aonde está o cordeiro? E Abraão profetizando, e viveu a profecia dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. E pois bem, subiram. E lá no alto do monte, depois que Abraão prepara o altar, pega a lenha, amarra os pés e os braços do filho e coloca sobre o altar. E quando ele vai dar o golpe final, Deus se manifesta dizendo para ele o que você já sabe, a qual eu já disse. Observamos que desde ontem, eu estou falando de ontem, eu estou falando do dia após o milagre. Irmãos, eu falei antes de ontem que eu e você devemos estar em constante vigilância por intermédio da oração. O Senhor Deus visita Abraão pela segunda vez, como nós lemos ontem, no capítulo de versículo 15, versículo 16. Por que o Senhor Deus visita Abraão pela segunda vez? Porque Abraão obedeceu. Porque Abraão não questionou. E a pergunta que não quer se calar: por que o Senhor Deus não tem falado com você? Por que o Senhor Deus não tem se revelado a você? Por que o Senhor Deus não tem se manifestado a você? Porque muitas vezes a sua postura ou seu comportamento não condiz daquilo que o Senhor Deus tem feito em sua vida. Deus tem te abençoado, Deus tem te guardado, Deus tem guardado seus filhos, Deus tem te dado saúde, Deus tem sido provedor. Será que eu e você temos sido grato a Deus por isso? Rabaragandavas. Aleluia. Aleluia. Entenda. Deixa eu voltar um pouquinho para que você entenda algo de suma importância. Quando o Senhor Deus pede a Abraão o seu único filho, ele foi específico, o filho a qual tu amas, então ele já entendeu que era Isaque. Ele não questionou, ele podia muito bem falar: Senhor, mas tu me visitou juntamente com a minha esposa e falou que ia me dar um filho da promessa. Agora o Senhor me dá um filho e pede ele para sacrifício, Senhor. Ele não questiona. Ao contrário de muitos cristãos hoje, que infelizmente o Senhor Deus permite eu e você atravessarmos uma prova, atravessarmos uma luta, atravessarmos alguma situação para o nosso crescimento espiritual,
E aí você não entendendo, porque você não está no mesmo propósito, você começa a questionar na carne. Por quê? Para quê? O que eu fiz? Aonde eu estou errando? E até parece que provação, muitas delas, é fruto de pecado. Se fosse assim, Jó estava em pecado. Então eu já falei aqui e repito, irmãos, tem situações que não é fruto de pecado, tem provação que não é fruto de pecado, é um trabalhar de Deus, é um mover de Deus, é um agir de Deus na nossa vida. Por quê? Porque quando eu e você não entendemos a vontade de Deus, nós questionamos dizendo, Senhor, aonde eu estou errando? Onde eu pequei? Aí você busca pecado lá atrás, sendo que o Senhor Deus disse a você, o seu pecado eu já não lhe lembro mais. E tem aqueles crentes acusador, que não tem um discernimento, porque não tem uma vida de oração, aí o irmão passa uma prova e o outro já fala, está em pecado. Está em pecado. Não, alguma coisa ele fez. Fizeram assim com Jó, os amigos de Jó. Condenaram ele dizendo, Jó, confessa o teu pecado, alguma coisa você fez. Não, querido, não era pecado, era um trabalhar de Deus para Deus exaltar a Jó. Ou seja, tem momento na tua vida que Deus vai permitir você passar situações para que o nome dele seja glorificado e você seja promovido. Mas dentro do tópico aqui, Abraão viveu um sobrenatural, mas por ele não ter questionado, ele não murmurou, ele não reclamou, Deus visita ele de novo e relembra da promessa que ele havia feito. Vamos continuar. Escuta, o Senhor proveu o cordeiro, mas o que muitos não percebem é que a provisão não é o fim, é o começo de uma nova responsabilidade espiritual depois da provisão. É aí que a situação se agrava. Lembro que eu disse ontem, outros de ontem, se não me falha a memória, quando você ou eu alcançamos um milagre, alcançamos uma resposta, uma cura, eu e você não podemos baixar a guarda, precisamos continuar no mesmo propósito. Por quê? Porque se você continuar no mesmo propósito, o Deus do céu, ele vai te dar graça. Por quê? Porque da mesma forma que o adversário lutou para que você não conquistasse a bênção, ele vai fazer de tudo para que você perca a sua bênção. Deixa eu te falar uma realidade. Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Didésio, por favor, coloca na tela, por gentileza. Atos capítulo 3. Eu já citei algumas vezes aqui esse texto, mas eu vou repetir de novo. Você fica atento aí, que eu tenho certeza que o Senhor Deus está falando com você. Irmã Ana Paula, Deus abençoe. Ou Elaine Paula, Deus abençoe, a paz do Senhor. Enquanto o Dinés coloca na tela, eu quero chamar a sua atenção, irmão Arlon, Deus abençoe, juntamente com toda a sua estrutura familiar. Escuta, em Atos capítulo 3, do versículo de número 3, 4 e 5, nós vamos ler uma realidade. É uma realidade de milagre, só que eu não vou pegar o milagre, eu vou pegar após o milagre. Aqui no capítulo 3 você vai entender que no texto original nos aponta que algumas pessoas da família daquele coxo conduzia ele até a Porta Formosa. Ele não podia andar, ele não tinha cadeira de roda, ele não tinha um par de muleta. Então, vê o texto, a família dele, né, alguns da família dele conduzia ele até a Porta Formosa. Deixava ele ali bem cedo. Por quê? Porque através da deficiência dele, ele trazia o sustento para a sua família, pois o mesmo, por intermédio da deficiência, ele pedia esmola e através da esmola ele sustentava a família. Tudo bem? Só que um certo dia,
dois homens de Deus, por volta das 3 horas da tarde, sobe o monte para chegar até o templo da Porta Formosa. E quando aquele coxo olha para Pedro, olha para João, estende as mãos já pedindo uma esmola. Então Pedro, fixando os olhos nele, disse: olha você para nós. Eu não tenho prata e nem temos ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Imediatamente aquele homem foi curado. E quando ele foi curado, ele adentra ao templo, juntamente com Pedro e João, e todos começaram a glorificar a Deus, porque viram que ele estava na porta. Mas agora eu quero falar algo de suma importância para você. Após o milagre, sendo que ele sustentava a família devido à deficiência, a família dependia da deficiência daquele homem para se sustentar. E agora, quando ele é curado, como ele chega em casa? Como ele é recebido? Oh, rabaragato nefácia. E a pergunta é: você está preparado para após a provisão? Seu emocional, seu psicológico, está preparada? Está preparado? É fácil buscar a Deus, no sentido de pedir. E aí você fala, está demorando. Não está demorando. É Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te preparando, porque o que é para ele entregar na sua mão, não pode entregar de qualquer forma. Porque você, se você não estiver preparado psicológico, espiritualmente falando, emocionalmente falando, a bênção que vai vir na sua mão, ela pode se tornar maldição. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se alguém está entendendo a mensagem. E a pergunta é: um dia após a aprovação, olha o que eu li aqui. A aprovação não é o fim, é o começo de uma nova responsabilidade. Responsabilidade. Se Deus lhe concedeu, vamos colocar que você está orando por uma causa na justiça, aí a causa sai, você ganha uma bolada de dinheiro. Como você vai lidar com essa quantidade de dinheiro? Será que você vai enfraquecer na fé? Será que você vai continuar nessa mesmo pique? Será que você vai continuar na live de oração? Porque agora eu já alcancei minha vitória, eu já recebi a bênção, eu já alcancei o meu milagre. Para que eu vou continuar na live? O dinheiro já chegou, a aposentadoria já bateu na porta. Irmão, é aí que o diabo entra na vida de muitos. Aleluia. Aleluia. É uma responsabilidade. Ou seja, irmãos, a experiência que Abraão teve lá em cima foi uma responsabilidade de um amadurecimento para a sua caminhada. E toda experiência que você tem na presença de Deus, seja boa ou ruim, serve de experiência de uma responsabilidade, porque as pessoas olham para você e dizem: já vai serva de Deus, já vai o servo de Deus, olha o crente. Olha lá, é filha do pastor, é esposa do pastor. Não, a irmã dela é crente, a filha dela é crente. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Agora imagina aquele coxo chegando em casa andando. Automaticamente ninguém queria saber da cura dele, queria saber do dinheiro. E aí, cadê o dinheiro? Como é que nós vamos pagar as contas? O Senhor Deus está falando com você. Então, se até agora não chegou a provisão, não reclame.
Se até agora a provisão não bateu na tua porta, não questione. Se até agora a provisão não veio, não murmure. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus está trabalhando na sua vida. Porque após a provisão, a responsabilidade dobra. Dobra. Jesus, quando ele cura um cego, ele fala para o cego assim, ó, você vai, mas não conta para ninguém. Olha só. Mas espera aí, por que eu não vou contar um testemunho para ninguém? Irmãos, você sabia que até testemunho você tem que saber contar, como contar, para quem contar. E tem que orar, ver se deve contar, porque nem todo testemunho eu posso contar. Porque tem testemunho que na vida daqueles que não estão preparados para ouvir, vai gerar tribulação na sua vida. Então, em nome de Jesus, fica atento. Oh, meu Deus do céu. Escuta. Leamos o texto. Aí, Abraão, com responsabilidade, depois da provisão, vem a promessa ampliada. É por isso que o Senhor Deus ele vai nos lapidando, porque após a provisão, a promessa, ela vem o que? Ampliada, ela vem multiplicada. O que o Senhor disse para Abraão? Lembrou dele da promessa sobre as estrelas do céu e as areias do mar. Só que eu vou te falar uma verdade, não é para te assustar, mas é uma realidade. Como a promessa ampliada vem, como vem a multiplicação, também vem novos ataques. Eu falei aqui uns 2 dias atrás, se não me falha a memória, só lembrando novamente. Depois você vai ler lá em 2 Reis, no capítulo de número 17, 18, 19 em diante, 20, você vai ver que um gigante chamado Lamir, eu citei aqui, que é o irmão de Golias, a qual Davi havia derrotado. Lamir era pior do que Golias. Lamir tinha 24 dedos. Eu entendo que alguns irmãos, eu acho que nunca ouviu falar, a não ser aqueles que lê Bíblia. Então escuta bem, ao ler o texto eu aprendi que Davi ele não abaixa a guarda, porque ele entendeu que toda ação tem uma reação, todo ataque tem um contra-ataque, toda bênção, irmãos, ela tem algo de volta, então você precisa estar atento. Ah, eu conquistei uma vitória, eu vou abaixar a guarda. Não faça isso. Aqui, ó, também vem novos ataques. Se houver novos ataques, ou seja, não vai ser a mesma área que você foi atingida antes. Vai trabalhar em outras áreas. Então fica atento. Porque eu e você temos ponto fraco e você sabe qual é o seu ponto fraco. Se você sabe qual é o seu ponto fraco, imagina o adversário da nossa alma. Se eu sei que eu tenho um ponto fraco, e o adversário vai querer explorar aquele ponto fraco, por que eu não vigiar naquela área? O Senhor Deus está falando com você. Escuta, a provisão atrai promessas maiores, mas para que essa provisão atrai promessas maiores, não esqueça o que eu disse, a obediência. Não questionou, porque eu e você que estão servos de Deus, estão dentro da vontade de Deus, estamos em oração, estamos no jejum, estamos na palavra, estamos no propósito. Entenda uma coisa, o Senhor Deus é que está agindo. Então não murmura, não reclame. Deus tem um propósito. Eu já disse nas lives anteriores, o Senhor Deus, ele não é ocasional.
Ah, é ocasião. Não, não, não. O Senhor Deus sempre trabalha com propósito. Escuta. O Senhor não apenas proveu o cordeiro, ele liberou uma palavra de bênção, multiplicação e conquista. Eu vou repetir para você tomar posse. Quando você e eu estamos dentro da vontade da obediência, buscando, orando, gemendo, que o Senhor apenas não vai prover na sua vida o cordeiro, ou seja, não cura. Ele não vai apenas prover uma libertação, uma restauração. Ele vai prover bênção sobre medida, multiplicações e conquista. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Você está recebendo o que o Senhor Deus está falando nesta noite? Irmãos, quem vive a provisão entra em um novo nível espiritual. A sua fé não é mais a mesma. A sua vida não é mais a mesma. Por quê? Porque, irmãos, uma pessoa que acabou de viver uma experiência forte com Deus, irmãos, a vida dela é outra. Escuta, a Bíblia nos afirma que Moisés, só me fugiu a memória agora a passagem bíblica, Moisés sobe o monte da oração e fica ali um pouquinho só, 40 dias. 40 dias Moisés fica lá com o Senhor, orando, buscando. A Bíblia nos afirma que quando Moisés desce do monte, o povo olhava para a face de Moisés, a face de Moisés brilhava. Oh, meu Deus do céu, estou todo arrepiado. Brilhava como fosse uma lâmpada, aleluia, de LED. Isso, brilhava a face de Moisés. Porque, irmãos, uma experiência com Deus marca a sua vida. Uma experiência com Deus marca a sua história. Ainda que você não queira, irmãos, não será mais a mesma coisa. Irmãos, você vai sentir a necessidade de orar mais. Você vai sentir a necessidade de jejuar mais. Você vai sentir a necessidade de ler a palavra. Aleluia! Oh, bendito seja Deus! Glória a Jesus! É tão verdade nisso que Moisés ficou 40 dias. Só que ele viu que estava tão gostoso que ele sobe de novo e fica mais 40 dias, 80 dias. 80 dias Moisés fica na presença do Senhor. E quando ele desceu, não era a mesma pessoa. Irmãos, eu digo a você, se você andar na presença de Deus, as pessoas vão olhar para você, vão achar você estranho, e vão olhar para você e dizer, o que é isso? Como que ela está diferente? Como que ele está diferente? É a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Valorize essa presença. Aleluia! Irmãos, o resultado da obediência, uma experiência marcante, acontece como a Bíblia nos afirma em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2. Todas essas bênçãos virão sobre ti quando ouvires, obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Abraão obedeceu e o que aconteceu? Ele vivenciou a provisão do Eterno. O Senhor Deus está falando em seu coração.
O Senhor está batendo na tecla, dizendo a você: não abaixe a guarda após a vitória. Não abaixe a guarda após a vitória. Por quê, pastor Anderson? O erro de muitos cristãos, o erro de muitas pessoas é relaxar depois que Deus responde. Principalmente você que tem o chamado de Deus. Eu estou aqui falando não somente de bênçãos materiais, eu também estou falando de bênçãos espirituais que envolvem o ministério que Deus te confiou. Você que Deus quer usar nas revelações, na palavra, na cura, no dom, na área que você trabalha profissionalmente falando. Você que é serva do Senhor e é servo de Deus, você nunca pode esquecer, ainda que você não atua dentro de uma igreja, mas você é instrumento de Deus no seu local de trabalho, aonde você passa, na faculdade, aonde você... Ei, você é instrumento de Deus. E é por isso que o inferno não está satisfeito. Dobra a sua atenção. Minha ovelha Vânia, Deus abençoe. A paz do Senhor, juntamente com a minha ovelhinha Melissa. Vamos para a Bíblia. Escuta. Depois da conquista, vem a distração. Existe um filme muito famoso. Quem não já assistiu? Eu já assisti. E o nome do filme é Troia. O nome já diz tudo. Troia. Ninguém conseguia adentrar naquela cidade. Uma fortaleza. Então o inimigo disse: vamos fazer uma trégua. Nós não vamos invadir Troia. Não. Nós vamos apaziguar. Cuidado. Então os troianos abaixou a guarda. Abaixou a guarda. Irmão, no mundo espiritual não é diferente. O filho do rei foi, pegou a esposa do homem, sequestrou a esposa apaixonada por ele, e o pai apoiou, e depois disse: não, eu vou deixar em paz, ninguém vai mais brigar, deixa a Troia em paz. E o que eles fizeram? Com o tempo, eles arquitetaram o cavalo de Troia, um presente. Irmãos, o diabo, ele não brinca. Não estou aqui exaltando o diabo, eu estou trazendo uma palavra de despertamento a você. Cuidado com Troia, cuidado com os cavalos de Troia, que vêm por intermédio de um presente, que vêm por intermédio daquilo que você assiste, daquilo que você ouve. Não, pastor, não tem nada a ver. O pastor espiritualiza tudo, para ele tudo é demônio. Se você não está orando, se você não está buscando, então você não está tendo sensibilidade nem discernimento. Olha o cavalo de Troia. E aí, baixaram a guarda. O que aconteceu? Todo mundo estava dormindo. Os soldados estavam mais à vontade. E na madrugada, na calada da noite, é quando você está dormindo no espírito. Lembro que eu falei de Mateus 26, 41 pela palavra: vigiai e orai.
para que não entreis em tentação, pois eles estavam dormindo, cochilando, dormindo, enquanto Jesus estava orando. E aí, quando se despertaram, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. Se ele estivesse orando, o Senhor Deus está falando com alguém. Aí eu cito novamente, eu cito 1 Coríntios 10, 12. Ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque não vem tentação sobre vós, senão humana. Aí, o Senhor Deus te confia um dom ministerial, aí você já não ora mais, já não jejua mais, já não lê mais a palavra, aí você quer ser usada, aí quer ser usado. Aí o Senhor Deus insiste porque Ele tem um chamado, porque Ele te escolheu, aí Ele começa a te impulsionar, aí você acorda. E quando você acordar, e Deus fala assim, hoje eu quero fazer na sua vida. Olha aqui, ó. Cuidado com Troia. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Vamos para o texto. A vigilância mantém a promessa, segura essa. A vigilância mantém a promessa. Enquanto você estiver no altar da vigilância, a promessa está ali, ó. Não basta eu e você receber, tem que sustentar. Oração constante, vida no altar, sensibilidade espiritual. Quem entra na torre da vigilância, permanece. E eu vou adiantar aqui devido ao horário. O Senhor, no livro de Apocalipse, ele traz uma palavra de despertamento. E essa palavra se encontra no capítulo de número 2, no versículo de número 10. Olha o que o Senhor disse. Ser fiel até a morte. Só você que entendeu a mensagem, que eu já estou me preparando para entrar na oração. Eu quero que você escreve no chat, nos comentários, a seguinte palavra: Senhor, eu não vou abaixar a guarda depois da provisão. Escreve aí, declare. Porque você declarando, você está buscando força em Deus. Você vai declarar a primeira palavra profética. Senhor, eu não vou baixar a guarda depois da provisão. Escreveu? Isso. Agora, a segunda palavra. Ninguém escreveu? Eu acho que não entenderam. Mas tá bom. Vamos para a segunda palavra profética. Você vai declarar a segunda palavra, porque até agora ninguém escreveu nem a primeira. Opa! A Vânia Cunha já entendeu e já declarou. Senhor, eu não vou abaixar a guarda depois da provisão. A irmã Elaine já entendeu. A irmã Lídia já entendeu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, se eu pedir para você escrever, é porque no mundo espiritual tem sentido. Tem sentido e surge efeito. Senhor, você está falando com Deus. Senhor, eu não vou abaixar a guarda. Ou seja, você está falando, Senhor, me ajuda, porque eu não vou baixar a guarda. Eu vou continuar na vigilância, porque eu quero continuar debaixo da promessa. É isso, irmão, você não está apenas digitando, são palavras proféticas.
que você acabou de declarar. Você está falando assim: Senhor, eu não vou abaixar ou baixar a guarda depois da provisão. Ou seja, você declarou isso, então se prepara. Você que não recebeu a provisão ainda, se prepara, que está vindo. Você que já recebeu, não abaixa a guarda. Segunda palavra para nós orarmos agora. Escreve agora declarando: a provisão não vai me distrair, vai me posicionar. Olha aí. Declare: a provisão não vai me distrair, ou distrair, perdão, vai me posicionar. Só repetindo: a provisão não vai me distrair, vai me posicionar. É como um soldado, como um guerreiro ou uma guerreira. Receba essa palavra e declare: a provisão não vai, aleluia, me distrair. Vai me posicionar. A Vânia entendeu. A Vânia entendeu. Se você entendeu, declare. E você declarando, você recebe da parte de Deus a armadura. A armadura que vai te fortalecer. A provisão não vai me distrair. Vai me posicionar. Aleluia. 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 Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Jesus. Agora eu quero convidar você a se posicionar comigo em oração. Vamos orar pelo menos uns 10 minutinhos. E tu verás o que Deus irá fazer. Vamos falar com Ele. Vamos clamá-lo. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Soberano Deus, Altíssimo e maravilhoso Pai,
o Senhor falou comigo: filho, esse propósito é tão forte que eu quero que você faça até o período de 14 dias. Então, nós vamos até o dia 14, mais 8 dias, que amanhã é o 7º. Então, nós temos mais 8 dias. Se Deus assim nos permitir, nos dar graça, eu vou estar esse período de 8 dias dentro do vale, lá no altar, orando, buscando. Eu fosse você, eu não ficaria de fora. Eu tenho certeza que você tem mais pedido de provisão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando que você é egoísta. Eu só vou falar que você pode estar deixando passar desapercebido. Pede a provisão para alguém ligado a você. Pede a provisão para o seu filho, para sua filha, para o seu cunhado, para sua cunhada, para sua avó, para o seu avô, para o seu sogro, para sua sogra, para sua tia, para o seu tio, para o seu neto, para sua neta. Pastor, eu peço a provisão de Deus na vida do meu neto que está assim, na vida do meu cunhado assim, na vida da minha cunhada, na vida do meu irmão, na vida do meu sobrinho, na vida da minha sobrinha, na vida do meu patrão, na vida da minha patroa, na vida da gerente. Porque muitas vezes você só pede para você só pede na vida. Pode falar: Senhor, eu quero a provisão da libertação na vida da minha gerente. Ó Deus, a provisão da libertação na vida dessa pessoa. Senhor, eu estou trabalhando e ela está me perseguindo. Pastor, esse homem me persegue. Pastor, eu quero a provisão aqui. Deus, eu quero... É isso que eu estou falando. Mas parece que muitas vezes o adversário joga um bloqueio na mente para que você não consiga pensar em outras coisas. Mas o Senhor, através dessa armadura, também está abrindo a sua mente. Envie os seus pedidos que eu quero escrever, anotar. Para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém? Dobra a sua atenção. Pega o seu copo com água. Envie o seu pedido por escrito no meu WhatsApp da oração ou no meu WhatsApp pessoal. Pode ficar à vontade. Pode mandar 1, 2, 3, 4. Só que você tem que mandar no máximo até as 3h30, 4 horas da tarde. Porque é o horário que eu saio daqui do quarto de guerra, vou para o vale. Se você mandar 5 horas, 6 horas, eu vou até anotar. Mas aí eu só vou ter que apresentar no vale ou apresentar aqui. Amém? Então fica atento no nome de Jesus. Pega comigo o seu copo com água, por favor. Senhor, pela fé que uma vez nos foi dada, eu consagro a Ti este copo com água, materializando a minha fé e a Tua filha e o Teu filho fazendo o mesmo. Quando fizer, ó Deus, querido, uso desta água, que um sinal se manifeste para a glória do Teu santo nome. Oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalizando com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal e dizendo a você, amanhã, se Deus permitir, pela manhã, vai chegar um testemunho, tá? O irmão me enviou hoje, o testemunho hoje. E vai chegar no seu WhatsApp. Então eu peço que você fique atento e ouça esse testemunho. Eu já estou profetizando. Quando eu envio a mensagem, eu digo a você, escrito, entra na fila, porque o próximo testemunho será o seu. E não murmura, não questione. Ah, Senhor, está demorando. Não fala isso. Não está demorando. Entenda que Deus está te preparando para algo maior. Nunca esqueça disso. Aleluia. Então fica atento. Irmãos, como sempre, os irmãos sabem, não custa falar, pois muitas vezes nos bastidores tem irmãos nos acompanhando
que não se manifesta. Mas eu digo a você, o ministério que Deus me confiou há 28 anos, ele é sustentado por Deus e pelas pessoas que o Senhor Deus tem levantado. E sabe como eu glorifico a Deus pela sua vida? Porque se Deus levantou a você, é porque Deus quer lhe dar condições dia após dia para abençoar o ministério que Ele me confiou. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, você que tem sido fiel, permaneça. Continua me ajudando. Pastor, eu vou continuar sendo dizimista, louvado seja Deus. Pastor, eu vou continuar sendo ofertante, louvado seja Deus. Pastor, eu vou continuar sendo mantenedora ou mantenedor, louvado seja Deus. Mas se você ainda não é nem dizimista, nem ofertante, nem mantenedor, abra o seu coração, nos ajude. Eu preciso da sua contribuição. Eu preciso da sua ajuda para continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. A irmã Vânia, ela sempre fala. Se ela fala, é porque ela tem visto o resultado para a glória de Deus, o nosso Senhor. Eu tenho prazer em ser fiel a esta obra, como Deus tem me abençoado. Para ela falar isso, é porque ela tem vivenciado. Como eu já disse e repito, o problema, irmão, não é a sua semente. Muitas vezes o problema está onde você semeia a semente. Quando você semeia a semente, aquele que recebe a semente, ele impetra a bênção sobre a tua vida, ele consagra ao Senhor a sua semente, que é de suma importância. Eu, como líder espiritual, eu preciso apresentar e consagrar ao Senhor Deus a sua semente e abençoar a sua vida. Então a minha oração é essa. Então eu preciso da sua ajuda. E o testemunho que você vai ouvir amanhã é um testemunho de uma pessoa fiel, dizimista, ao ministério que o Senhor Deus me confiou. Então eu peço a sua ajuda. O irmão Dinésio está nos auxiliando aí com o número da Caixa Econômica Federal, com o número do Banco do Brasil e também com Pix. Aonde você estiver, no conforto da sua casa, no conforto da sua cama, no conforto do seu sofá, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Olha aí, ó, o irmão Cláudio Oliveira. Eu também, pastor. Ou seja, eu também o quê? Eu também tenho o prazer de ser fiel a esta obra. Eu não estou colocando palavras nos lábios dele, mas se ele falou também é porque ele está acompanhando a fala da irmã Vânia, ou melhor dizendo, acompanhando a escrita da irmã Vânia. Amém? Então, irmãos, eu peço em nome de Jesus, nos ajude, porque assim nós vamos continuar, porque nós temos um trabalho sério, transparente, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, por favor, encurva a sua cabeça e abra suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua terça-feira venha a ser uma terça-feira de livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo e através do Espírito Santo, que você venha ter uma semana, um mês de paz. Assim eu oro e lhe abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu te aguardo amanhã, no mesmo horário, 21 horas, no nome de Jesus, e dentro do vale, a partir das 3 horas da tarde, eu já estou lá, clamando, orando, intercedendo pela sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Me envia os seus pedidos, nós vamos orar até o dia 14, se Deus assim nos permitir. Aleluia, Deus abençoe a cada um de vocês. Irmã Fátima Ribeiro, olha o que ela está dizendo, ó, esta obra não pode parar. E os irmãos tudo concordando, oh glória. Deus abençoe e obrigado por tudo. Até amanhã, querendo Deus.